Olá, sou a professora Welda, sou professora do componente de matemática e no nosso canal Aula na Tela a gente vai continuar os nossos estudos sobre os números decimais. Vamos aplicar a operação da adição e da subtração desses números. Quais são as regrinhas que eu devo seguir? Trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender quais são as regras que eu devo realizar, tanto na adição como na subtração. Quando eu estiver adicionando e subtraindo números decimais, qual é a primeira regra? Coloca-se vírgula debaixo da vírgula. Então, eu vou armar minha continha e vou colocar vírgula abaixo de vírgula. Qual é a outra regra? Completa-se as casas decimais com zeros. Se eu tenho um número decimal com uma casa e o outro que eu vou fazer a adição ou a subtração tiver duas casas, eu vou colocar vírgula abaixo de vírgula e o número que tiver uma casa a menos, eu vou ali estar completando com o zero. E aí depois eu vou operar a adição e a subtração como eu estivesse fazendo com os números inteiros normalmente. Trouxe aqui dois exemplos. 1,2 mais 4,33, uma adição. E eu trouxe outro exemplo. 4 menos 2,13, já uma subtração. E aí a gente já percebe que eu tenho números decimais com casas decimais diferentes. E aí a gente já pode aqui organizar a nossa conta de acordo com as regrinhas que eu já falei. Eu tenho aqui 1,2 mais 4,33. Vocês já percebem que coloquei vírgula abaixo de vírgula, que é a primeira regra. Já vimos também que aqui está faltando uma casa decimal. Eu tenho que deixar essas casas decimais iguais. Se aqui tem duas casas e aqui só tem uma, o que é que eu devo fazer? Completar com o zero para que essas casas decimais estejam iguais. Completei com zero e aí eu vou somar normalmente. 0 mais 3, 3. 2 mais 3, 5. 1 mais 4, 5. Vamos agora para a continha de subtração. Vou armar a continha e aí quando a gente fala em subtração, a gente já tem que entender qual é o número maior. Eu tenho aqui 4. 4 é o número natural, não é um número decimal. A gente não tem ali a presença da vírgula, mas a gente vai entender que o 4 ele é maior do que 2,13. Então a gente vai colocar o 4 primeiro e o 2,13 abaixo. Aplico aqui a subtração, colocando vírgula abaixo de vírgula e eu tenho que completar essas casas decimais. Se o 2,13 tem duas casas decimais, então o 4 eu vou ter que acrescentar aí 2 zeros para poder ficar com as casas decimais iguais. E aí eu vou fazer aqui a minha continha de subtração. E aí quando eu aplico a continha de subtração, eu vou encontrar 1,87. Então eu tenho que aplicar as regrinhas que é colocar vírgula abaixo de vírgula. Se tiver casas decimais diferentes, eu tenho que deixar elas com casas decimais iguais, né? A quantidade de casas decimais iguais e aplicar a continha de adição ou subtração. Vamos ver alguns exemplos aqui na lousa, tá certo? Trouxe aqui algumas continhas de adição e subtração para a gente estar aqui aplicando as regrinhas. Como é que eu vou fazer, né? A soma e a subtração com números decimais. Primeiro vamos aplicar aqui a adição. 14,3 mais 2,7. Primeira regra, colocar vírgula abaixo de vírgula. E para não ficar aquela parte desigual, tanto na parte inteira como na parte decimal, a gente pode acrescentar zero. Então é só aplicar aqui a soma. 3 com 7, 10, vai 1. 4 com 2, 6 e 1, 7. 1 com 0, 1. E vou conservar a vírgula, ó. Então, vai ficar 17,0. Como o zero, nesse caso aqui, não vai ter valor, vai ficar apenas 17, tá certo? A subtração, eu trouxe 7,94 menos
4,63. Vou aplicar aqui a subtração. Primeira regra, vírgula abaixo de vírgula. Como vocês percebem, tanto a parte inteira como a minha parte decimal, elas estão ali iguais. Então, a gente vai aqui fazer a continha da subtração. 4 menos 3, 1. 9 menos 6, 3. E 7 menos 4, 3. E vou conservar a vírgula. Então, eu tenho aqui a minha subtração como resultado, 3,31. Vamos para mais algumas continhas. 4,82 mais 0,47. Primeiro, as casas decimais estão iguais? Sim, também a parte aqui inteira. É vírgula abaixo de vírgula, então a gente já pode ali aplicar a adição. 2 e 7, 9. 8 com 4, 12, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 com 0, então aqui eu vou ter como resultado 5,29. Agora a gente vai aplicar aqui a subtração. Primeiro, como eu estou falando de subtração, a gente vai ver quem é que a gente vai colocar na parte de cima, né? No caso aqui é 33,87 menos 18,45. Então, olhando para a parte inteira, a gente vai entender que o 33 ele é maior do que o 18. Então, vamos colocar 33,87 menos 18,45. A primeira regra, vírgula abaixo de vírgula. Tanto a parte inteira como a parte decimal, elas estão ali com as casas iguais. Então, é só agora aplicar a subtração. 7 menos 5, 2. 8 menos 4, 4. 3 menos 8 não dá. Então, aqui ó, eu vou tomar emprestado e o 3 vai ser 2 agora. Então, vai ficar 13 menos 8, que é 5, e 2 menos 1, que é 1. Conservo a vírgula e vou ter como resultado o número 15,42. Depois de aplicar, né, as regras que aprendemos aí na adição e subtração de números decimais, eu trouxe aqui uma situação, problema que diz o seguinte: Roberta foi até a padaria e ficou com água na boca quando viu os chocolates na vitrine. Então ela viu o chocolate Delícia de R$ 3,30. Ela viu o chocolate Maravilha de R$ 2,90 e ela viu o chocolate Croque de R$ 1,70. E ela continua: sabendo que Roberta estava com 2 moedas de R$ 1 e conseguiu comprar um desses chocolates, quanto ela recebeu de troco? Quanto a Roberta recebeu de troco? Então aqui, nessa situação problema, eu tenho que aplicar tanto a adição como a subtração. Por quê? Se ela recebeu 2 moedas de R$ 1, então 1 mais 1, então ela vai ter R$ 2 agora. Então já apliquei aí a adição. E com R$ 2 ela pode comprar qual desses 3 chocolates? Aqui é 3,30, passou. 2,90 também passou. Então ela só vai conseguir comprar o chocolate que custa R$ 1,70. Ela vai ter quanto de troco? Porque ela tem R$ 2 para fazer a compra desse chocolate. Então ela tem, ó, 1,80, 1,90, 2. Dá para fazer de cabeça. Então ela vai ter de troco 30 centavos. Mas vamos aqui realizar essa continha para a gente saber realmente se ela vai receber de troco esses 30 centavos. Segundo a situação problema que a gente viu há pouquinho tempo, Roberta tinha 2 moedas de R$ 1. Então ela fez R$ 2. Pela lógica, ela só poderia comprar o chocolate que custava R$ 1,70. E o probleminha quer saber quanto ela terá de troco. Segundo as regras que a gente já viu, a gente tem que colocar vírgula abaixo de vírgula e tem que completar as casas decimais. Então, 2, ele está na parte inteira e a gente completa aqui, ó, com zeros, ok? Vamos agora aplicar a subtração. Eu tenho aqui, ó, 0 menos 0, 0. 0 menos 7, não dá. Então, eu vou tomar aqui emprestado. E agora vai ficar 10. 10 menos 7,
3. 1 menos 1, 0. Então, eu vou ter aqui de troco 30 centavos, ok? E agora a gente vai para a nossa atividade. Na nossa atividade, vocês vão estar aí aplicando a adição e subtração. Vamos lembrar das regras, vírgula abaixo de vírgula. Se tanto a parte inteira como a parte decimal tiverem ali com total de casas diferente, tem que completar com 0 e aplicar a adição e subtração normal. Utilize aí o caderninho de vocês para os cálculos, envie os resultados aí para o seu professor ou para a sua professora e até a nossa próxima aula.